Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Do Gol Negócio, podcast oficial do Maringá Futebol Clube. E hoje, nossa segunda edição, né? Tivemos a estreia do programa, do nosso novo projeto aqui na MFC TV na semana anterior. E hoje a gente chega aí com a segunda edição do projeto com novidade na mesa, novos integrantes aqui e também com o nosso presidente, Clério Júnior, nosso CEO, também participando hoje. E hoje um assunto diferente, mas também levando muita informação para você dentro daquela proposta nossa desse programa do Maringá Futebol Clube, que é passar informação para o nosso torcedor, para o nosso parceiro. Mas, obviamente, vou dar boa noite aqui primeiro ao nosso presidente, João Vitor. Seja muito bem-vindo de novo, novamente, né, ao Do Gol Negócio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo Belo. Boa noite, Júnior. Vamos aí, segunda edição. Prazer aqui estar participando novamente. É isso aí, Júnior, nosso CEO. Muito boa noite. Boa noite a todos da mesa. Um prazer enorme participar mais um episódio aqui do Gol Negócio. E hoje a novidade aqui da mesa, Rodrigo Belo. Rodrigo Belo, que é o nosso CFO e vice-presidente de finanças. O pessoal não conhece muito, né, Rodrigo? Então seja muito bem-vindo e deixa a palavra para você já se apresentar para quem não te conhece. Legal. Cumprimentar o pessoal da mesa, Júnior, Clério Júnior, nosso CEO, nosso presidente João. Rodrigo, obrigado. Prazer compor a mesa. Com muito carinho aí, atua nessa função no Maringá Futebol Clube SAF, nosso tema de hoje. Explicar um pouquinho sobre minha função, né? O Maringá Futebol Clube, nós temos muitas funções, né? Mais claramente, como ainda nós estamos numa formação de profissionalismo, cada dia avançando, é muito legal isso, né? A gente fala muito sobre nesse sentido, nossa profissionalização. Então hoje minha pasta principal é nessa área financeira, mas aí eu dou uns pitacos aí, ajuda todo mundo, todos os setores. Faz um pouquinho de cada coisa, como todos nós, né, Rodrigo? Isso aí. É isso aí. E a gente tem que agradecer a Economic, né, João? Nós Opa, estamos aqui no estúdio da Economic. Com certeza, no estúdio da Economic, fazer um merchan aqui, né? Do nosso grande acionista e nosso diretor financeiro aí, Rodrigo Belo. Mais uma vez aqui na Economic, sediando o podcast do Maringá, virou nossa casa já, né? Além de nosso patrocinador já há 4 anos, eu acho. 3 ou 4 anos. Agora também fornece as instalações aqui pra gente fazer o nosso podcast. Obrigado aí, Rodrigão. Imagina. E toda a equipe, né? Não só o Rodrigo, né? Roberto acompanhando a gente aqui de novo, mais uma vez, né? E ficamos muito gratos aí por poder tirar esse prédio do papel. Obrigado, Rodrigão. A casa é do Maringá. E o que é legal, né? Às vezes muita gente não sabe, e eu não sei se a gente falou no primeiro programa, né? Nós estreamos essa estrutura aqui de podcast, né? Do Gol Negócio aqui, estreou esse novo estúdio, né? E que ficou muito bom, parabéns. A prioridade é sempre a do Maringá. Legal demais. É isso aí. Então, como o Rodrigo já adiantou, o nosso papo de hoje é SAF, Maringá Futebol Clube. SAF, nós nos transformamos em SAF, um modelo jurídico em 2022. E hoje nós vamos falar muito, tirar muitas dúvidas. Muita gente ainda tem dúvida do que é SAF, de como é a gestão de SAF, o que muda, tipo, o que é positivo, o que não é. E hoje é o nosso bate-papo. João, primeiramente, quero passar para você uma introdução básica aí, Maringá Futebol Clube SAF. Bom, falar primeiro do modelo de SAF, né? É um modelo que já aconteceu ali na Europa nos anos, um período ali de 95 a 2003, mais ou menos, né? Cada país no seu momento. Ele nada mais é do que uma nova opção de modelo jurídico aqui no Brasil, né? Só que essa nova opção muda bastante coisa, porque ela trouxe uma opção para a grande maioria dos clubes do Brasil, e isso em todas as divisões, né? Hoje no Brasil, para quem não sabe, tem mais de 650 clubes profissionais ativos. Ela trouxe uma opção de uma associação sem fins lucrativos tornar-se uma SA do futebol, que é o significado da SAF, né? Então a associação ela tem um modelo de se transformar em SAF com dívida, com modelo sem dívida, ou ela nascer como uma SAF. Essas são 3 opções. E esse modelo com dívida ou sem dívida permitiu que muitos times, assim como o Maringá, se tornasse uma pessoa jurídica de direito privado, uma pessoa jurídica com acionistas, que tem uma lei específica para ela, que se aproveita um pouco da lei das SA, né? Da SA é a Sociedade Anônima em geral, mas é uma lei específica para a SA do futebol. Então, ela permite que os times que eram associações passem a ser SAs, e passando a ser SA, ela tem toda a configuração de uma empresa privada, né? Então, é o novo formato do clube-empresa. E isso muda tudo, né? Os cargos deixam de ser eletivos e os votantes deixam de ser associados, né? E ele continua sendo eletivo porque dentro de uma SAF, né, dentro de uma SA,
Os acionistas têm que eleger a diretoria administrativa, mas agora quem vota é quem paga a conta. Então, isso é muito interessante, né? E ao pagar a conta, as pessoas estão fiscalizando, estão cobrando, né? Elas estão querendo saber para onde o dinheiro está indo. E lógico, todo começo de projeto de futebol, a arrancada, os primeiros anos de arrancada, nós somos um exemplo disso, estamos no nosso 7º ano, é o 7º ano de um projeto muito bem gerido, mas as despesas da evolução de um time de futebol, elas evoluem muito mais rápido do que as receitas. Então, eu vejo o próprio caso do Maringá, que não é um caso diferente de tantos outros, 7º ano, fechando o projeto, fechando o ano deficitário. Qual a diferença de que tem alguém pagando essa conta, né? Ô, João. Não estamos deixando dívidas para trás do fisco estadual, municipal ou federal, não estamos deixando atletas ou empresários sem receber, não estamos deixando fornecedor sem receber. Quem está bancando essa conta é o acionista. Então, isso muda muito, né? É um modelo que veio para revolucionar. Claro que nem todo mundo, nem todos os times virarão SAF, mas é um modelo que vai crescer a uma velocidade bastante grande nos próximos anos. Já está crescendo, né? Você comentou, né? O Maringá ainda busca o equilíbrio, ainda busca o superávit, né? E que em 2023 ainda não aconteceu, talvez para surpresa de muita gente. A gente vai abordar isso daqui ainda. Vamos falar um pouquinho sobre os lucros, sobre o que realmente a SAF faz e o modelo de gestão do Maringá Futebol Clube faz com a receita que chega ao clube. Júnior, isso não é de agora. No programa passado a gente falou um pouquinho sobre a gestão do Maringá Futebol Clube. Fizemos um retrospecto desde lá de 2017, quando o João comentou que iniciou esse processo de clube-empresa, né, no Maringá Futebol Clube. Isso não é de agora, né, Júnior? Então, o objetivo principal aqui é a gente falar um pouco da SAF do Maringá Futebol Clube, tá? Mas assim, vale contextualizar o momento do futebol brasileiro até chegar esse momento da SAF, né? Então, vamos falar do anos 2000, início dos anos 2000, já se ensaiava um modelo empresarial que era muito ligado ao próprio Palmeiras com a Parmalat, o Juventude com a Parmalat, já se ensaiava, era um primeiro movimento desse mecanismo, né, de clube-empresa. Depois, futuramente, ali com o Banco Excel, junto com o Corinthians e com o próprio Vitória da Bahia, né? Num segundo momento, dos anos 2000, teve mais uma movimentação da Hicks Mills com o Corinthians, o ISL, se eu não me engano, era pertencente ao Flamengo. Então, já tinha um segundo momento de um clube-empresa, de um ensaio desse clube-empresa. Mas já existia no Brasil, antes mesmo da SAF, clubes que eles nasciam como uma empresa limitada ou como uma empresa SA. E o que era a grande diferença que o nosso presidente também já abordou aqui? Que esses clubes eles não tinham os mesmos benefícios fiscais que as associações possuíam. Então, eles estavam em desvantagem competitiva nesse cenário. E aí veio o modelo de SAF justamente para tentar corrigir isso. E eu acho que o nosso querido Rodrigo Belo pode responder melhor um pouco sobre a SAF aí. Perfeito. Era direcionado já, né? Realmente, o que é SAF? Legal. Como o nosso presidente comentou, né? SAF é uma sociedade anônima do futebol. Por que veio a SAF? É a ideia da profissionalização, né? É a gestão do futebol. É importante destacar um detalhe que o presidente falou em relação às formas de criar uma SAF, uma transformação, uma cisão. O Maringá, diferente de outros clubes, não tinha dívidas, né? Então não tinha por que criar uma SAF. Muitos clubes, vou citar aqui rapidamente o Cruzeiro, ele fez uma SAF, ele fez uma operação que ele abriu um outro CNPJ. A gente fala de uma cisão, né? Um termo técnico, que ele tirou as dívidas, ficou para a associação e o novo CNPJ adquiriu todos os ativos, jogadores, marca, as estruturas, né? Maringá não, nós somos uma transformação, né? Nós não temos dívidas com ninguém, né? Esse é um clube que, apesar de ainda não estar tirando nossos lucros, né, presidente? Mas é saudável, nossos né? compromissos são extremamente saudáveis. Então, o Maringá foi uma transformação. Então, nós somos SAF desde abril de 2022. Se eu não me engano, a quinta do Brasil. É a quinta, sétima do Brasil, por aí. Ou seja, estamos no top entre 10. as 10, Entre as né? 10, isso, Top exato. 10, né? Muito legal isso. Fomos primeira do Paraná. Então, é legal isso, a primeira do Paraná. Então, o SAF é isso. Por que o Maringá buscou ser uma SAF, né? A ideia realmente é uma profissionalização, é uma gestão, ter um negócio. É muito comum a gente ver noticiários de clubes de futebol que ele é muito ligado a muitas pessoas sem condições técnicas para exercer as suas atividades, né? Então, o Maringá sempre, mesmo quando era associação, né? Muito logicamente cabeçado aí pelo presidente, sempre foi focado nessa gestão de trazer pessoas que
sabe exercer aquela função onde está, né? E nada melhor da gente profissionalizar isso e trazer para o modelo de gestão de uma SA. SA do futebol. A SA do futebol é uma lei que, como o presidente comentou, começou lá na Europa, se eu não me engano, na Inglaterra, né? Não lembro qual país, mas... A Inglaterra, a referência disso é a Premier League, né? Que praticamente todos os clubes são SAFs, né? É uma lei que a gente praticamente copiou da Inglaterra. Mas volta nesse sentido. A ideia é essa, né? Então, o Maringá ele é uma empresa como qualquer uma outra empresa. É uma SA do futebol de capital fechado, né? Ou seja, não estando em bolsa, né? Porque isso pode gerar uma confusão nesse sentido, as pessoas entendem saber o que é isso. Mas ele é o modelo mais atrativo de um negócio em si. Principalmente para dar segurança jurídica para as pessoas que vão investir no negócio, né? Ele tem uma certa proteção para os investidores, né? Ou seja, para os acionistas em si, né? E destacar isso também, né, Rodrigo? Eu acho que são muitas coisas, né? Nós falamos aqui de cargos não políticos, né? E sim quem está capacitado, votantes que colocam esses cargos lá, pessoas que estão pagando a conta, uma opção por cargos mais técnicos, como o Rodrigo Belo já falou. Mas vamos destacar o que é o mais importante. É uma maneira de captar recursos. Uma maneira de não ficar evoluindo e deixando dívidas para trás, né? Se você pegar antes da lei da SAF, era muito comum no Brasil, né? Não que hoje ainda é exceção, tá? Ainda é normal. Infelizmente. Muitos times endividadíssimos, né? Começou um movimento, lógico, de diminuição das dívidas, mas teve assim, não vamos falar exatamente de um caso ou outro, mas estamos já com 6 SAFs na Série A do Brasileirão, e tinham dívidas impagáveis, né? Como ainda tem alguns times que, se não virarem SAF, não vão conseguir pagar. Por quê? Porque uma associação não tem uma capacidade de investimento, né? E não tem por que uma pessoa investir numa associação. Ela não tem garantia nenhuma. Ô, João, né? Isso aí entra muito na responsabilidade fiscal e financeira. De quem tá no poder, Então, né? eu ia destacar isso. A questão de captação de recursos, a questão de atratividade para um investidor sonhar em colocar o dinheiro e retirar o dinheiro dele depois, né? Almejar isso. Na associação, isso não acontecia porque você emprestou dinheiro para um presidente, ele perdeu a eleição, o próximo presidente, essa dívida aí eu não reconheço não. E aí? Como já aconteceu com muitas pessoas, né? Aconteceu com muitas pessoas. Então, o Maringá não estaria onde ele está hoje, né? O Maringá é um exemplo que a gente pode falar com muita propriedade, se não fosse a lei da SAF, se não fosse modelo atrativo e esse modelo que dá segurança para quem investe nele, né? Eu sempre gosto de falar, as pessoas perguntam, pô, mas então o Maringá está visando lucro? Sim, o Maringá está visando lucro. Toda empresa, ela tem a sua função social, né? Ela tem várias funções sociais, Maringá a gente pode destacar várias delas, mas se tudo der certo, Deus quiser, um dia nós teremos uma empresa lucrativa. Não somos ainda, né? Como a gente brinca bastante, né? Não somos ainda, mas vamos ser um dia. Né? O nosso sonho é devolver esse dinheiro para os investidores. Né? O primeiro passo é esse. Para devolver esse dinheiro, a gente precisa ter lucro. Né? Então, assim, o dia que a gente tiver lucro, nós vamos ter chego num patamar em outro nível, né? Porque nós vamos ter feito toda a nossa função social, nós vamos estar empregando atleta, empregando comissão técnica, colaboradores, dando alegria para a cidade de Maringá, desenvolvendo a categoria de base, dando publicidade de patrocinadores, sendo um símbolo da cidade e prosperando, porque a gente já conseguiu fazer tudo isso com uma performance até chegar num lucro. Então, quando vocês verem, torcedores em geral, não só do Maringá, que a SAF do seu time está sendo lucrativa, aplauda de joelhos porque eles chegaram lá. Ô, João, aproveitando que você já abordou essa questão, muito torcedor tem esse receio ainda, né? E tem esse pensamento de que meu time se transformou em SAF, ou o Maringá Futebol Clube se transformou em SAF, então quem está lá só pensa no dinheiro para o seu próprio bolso, ou como que é esse investimento do clube no Maringá Futebol Clube? Eu queria que você só... não posso falar sobre todos os clubes, né? Eu acho claro, que vão ter vamos SAFs boas, vão ter SAFs ruins, vão ter E investidores bem intencionados, investidores mal intencionados, como todo negócio, Sim. né? Mas assim, eu acho que o grande lance é que o investidor, ele olha hoje para um time de futebol e ele fala, poxa, vale a pena colocar esse dinheiro aqui, né? Quanto a essa questão que você falou, Rodrigo, desse sentimento do torcedor, eu acho que isso é muito do brasileiro, né? Primeiro que nós somos um país continental, temos opiniões diversas, né? Mas o brasileiro ainda tem muito essa coisa, né? Mas, basicamente, é o mesmo sentimento de uma estatal. Isso aqui é nosso. Peraí, mas é seu? Se der prejuízo, você vai pagar a conta? Se der lucro, você vai receber alguma coisa? Eu não acredito que um time seja menos do torcedor se ele está no modelo jurídico associação ou no modelo jurídico SAF. O torcedor prefere uma não prosperidade ou uma
dívida compartilhada com ninguém, porque a verdade é que ninguém paga essa conta, né? A Sim. gente viu times rolando dívidas por anos e anos, décadas, na verdade, né? Ou prefere ver todos os stakeholders ali do projeto, seja empresário, patrocinador, fornecedor diverso, comissão técnica, todos recebendo em dia e aquele time aferindo lucro no final do ano. O que é mais saudável? É importante destacar aqui. Virar SAF não é a solução financeira da situação, porque vai ter SAFs, né, de pessoas com boas intenções, boas gestões, e vai ter SAFs aí que vai seguir caminhos como hoje já existe. Rodrigo, assim como as empresas, Assim né? como As as empresas, quantas empresas quebram, né? Quantas empresas não prosperam? Isso. A SAF é o meio, ela não é o fim, né? Isso é o meio. E é importante destacar também, porque a gente fala de SAF, deixou de ter as dívidas. Como que deixou de ter as dívidas? Então a lei ela veio criar uma facilitação. Então a gente vê bastante noticiário, saiu o SAF, agora o clube ficou sem dívida. O que a lei criou? Porque, igual o presidente comentou que vários clubes estão com dívidas impagáveis, né? Temos hoje vários clubes que ainda não viraram SAF ou virou SAF, mas eles continuam com a dívida. A diferença é que na lei específica autorizou que a dívida ficasse na associação e eu tivesse um outro CNPJ, lógico, estou falando para esses clubes que estão endividados, ficasse com outro CNPJ, que ele ia continuar a sua atividade, né? E parte da receita que ele está tendo lá na SAF é repassado para pagar a dívida da associação. Por que isso? Porque um clube que ele vai pegar um patrocínio, por exemplo, de um ente federal, um órgão federal, ele precisa de certidões. Esse clube não tem, né? Agora, lá nesse novo CNPJ, ele vai ter isso, ele vai conseguir fazer ter as suas situações regulares em dia, né? E aí ele vai pagando a SAF, vai pagando a associação conforme o tempo. Ou seja, ele ganhou uma escala, né? Ele ganhou uma escala e condições para trabalhar o mercado. Todos os ativos dele, que são os ativos do futebol? São inúmeros, mas vamos falar aqui dos principais, né? São jogadores, atletas, estrutura. Ele leva para esse novo CNPJ e lá ele cria uma nova vida. Essa nova gestão dessa nova vida dele continua. Rodrigo, podemos até, nesse caso do associação que vira SAF endividada, podemos falar que até é um caso similar ao RJ, né? Similar ao RJ, porque ele só pode fazer se ele cumprir aqueles critérios todos. Isso. E esse caso que você citou, olha que maravilhoso que é isso. A gente tinha nessa associação, né? Vamos pegar os grandes clubes da Série A. O fisco com dívida milionária, até chegando perto de bilionária, ou seja, o Brasil todo sendo lesado, né? É isso aí, nós estamos falando, tá tirando dinheiro do nosso bolso. Público, né? Dinheiro público, né? Nós tínhamos vários jogadores com salários não pagos, com rescisões não pagas, empresários de atletas sem receber, fornecedores diversos, times sem receber. E agora, vai demorar, nesse caso aí, 20% da receita, acho que é o caso do Cruzeiro, acho que foi uns 20% da receita, não lembro quantos por cento que fica para... 20% fica para a associação. Só que vai fazer uma fila de pagamento e vai pouco a pouco ser pago. E principal, né? Então, tão importante quanto, a associação vai parar de fabricar dívida. Né? Ela para de fabricar dívida e começa a pagar a sua dívida. Porque a própria lei traz um benefício fiscal para essa nova entidade, né? Jurídica. Legal. Traz um benefício fiscal, né? Antes de falar do benefício, falar só um pouquinho dessa recuperação. Na própria lei, João, ela tem essa situação, ela centraliza, porque o clube deve para todo mundo, né? Um clube endividado, ele deve para um jogador que passou aqui faz 10 anos. É aquela bola de neve. Aquela bola de neve. Então ele centraliza, ele tem um capítulo específico que ele centraliza a dívida. E aí, como que fosse realmente uma RJ, né? Tem lá o concurso de credores, e aí ele vai pagando essas pessoas nesse sentido, né? Então, vai se pagando. Então, tem isso. Sobre o imposto, sobre a retribuição, é 20% da receita que a empresa tem. Então, é receita, não é do resultado. E 50% do resultado. Legal demais, maravilhoso. Então, ou seja, se o clube tem lá, vou dar um exemplo aqui, de 1 milhão por mês de patrocínio, ele tem que pagar 20%. Chegou no final do exercício, ele teve 100 mil de lucro da operação, lá na SAF. Ele tem que passar desses 100 mil, 50%. Ou seja, 50 mil vai lá para a associação. Ou seja, direciona. Né? Vai demorar muito, ganha escala, mas ele vai pagar todo mundo. Né? E sobre a tributação... Benefício fiscal, né? Isso, benefício fiscal. É importante destacar também. Todo mundo achava assim, a associação, o Maringá, não, né? Por ser associação, não pagava imposto. Paga imposto normal. Né? Pagava imposto como associação e paga imposto como SAF. E aí é uma alíquota, né, de 5% sobre a sua receita. Fora isso, logicamente, paga INSS, FGTS dos jogadores de futebol, paga os outros ganhos que tem. ISS, normal. no caso do serviço ISS, aqui, no caso da bilheteria de estádio, né? Isso,
Então, Que é municipal? Municipal, né? Ou seja, todos os entes com suas dívidas saudadas, né? Que é isso o aí. mais importante. Ô, E, Júnior, João, e tem mais um ponto importante que a lei da SAF permitiu para essa nova modalidade, trazer o benefício da captação através da lei do incentivo ao esporte para Perfeito. esse modelo de negócio. Que antes Porque não a era Não, permitido. porque Até porque não tinha SAF, né? a empresa limitada, por exemplo, um Não time que podia, era limitado é. não podia fazer captação, só podia fazer captação, projetos desportivos sem fins lucrativos. Mas esse modelo de SAF foi permitido. Eles trouxeram esse modelo para dentro do guarda-chuva, desde que seja aplicado para a categoria de base, como era já na Associação Desportiva Sem Fim Lucrativo. E, novamente, como é o poder público, né, gente? Por não ter, na teoria, ninguém ganhando, o modelo associativo se mostrou, além de pessoas inadequadas em cargos importantes, também se mostrou por várias situações, né? Não estou apontando para um para outro, um belo exemplo de um modelo muito corrupto, né? Com pessoas com segundas, terceiras intenções, que não estavam ali pensando no bem do time e sim queria o time para um benefício próprio, né? Nós cansamos de ver aí notícias ao longo dos anos, né? Isso E entra isso é consequência do modelo administrativo, onde todo mundo trabalha de maneira voluntária. além da responsabilidade fiscal e financeira, que é o que a gente abordou, né? Tem a questão do desvio, né, João? Ou seja, para encerrar às vezes, esse ponto, né? é o seguinte: quem acha que o modelo de SAF não é bom, pessoal, Não é interessante. se informa um pouquinho mais. Acho que sim, tem muita coisa boa para todos os personagens, né? Todos os personagens. É bom para o atleta, é bom para o investidor, é bom para o estado, para o município, para a União, é bom para todo mundo. É uma nova cultura que, num momento, ela gera um espanto, uma incerteza, uma indefinição, mas que nos outros países funciona muito bem. É só você olhar, eu sempre falo de Premier League e Premier Bundesliga, League. né? Que são exemplos de gestão. Só você olhar o percentual de SAFs que existe na Premier League e na Bundesliga. Estamos falando na casa aí de 70% da primeira divisão alemã e 70% da divisão inglesa são SAFs, se não for mais. E elas mudaram Se forem- justamente o nível do campeonato e o nível de gestão depois que transformou em SAF. Exatamente. Então isso é comprovado, já participamos de palestras nesse sentido ligado ao futebol, que o Brasil vai seguir esse mesmo caminho, né? Já tá seguindo, estamos falando de 6 times já, Mas Belo, 6 que viraram. times Tem o Red Bull em Bragantino, em um ano que não de é SAF, que não é SAF, mas já era um modelo privado. E só nós, aqui de conversa com pessoas do mercado, já sabemos aí de 3 clubes que estão na iminência de virar SAF. Isso estão falando de Série A. Série A. Né? Porque se a gente passar para a Série B, Tem mais. também tem mais alguns que já viraram, já são há alguns anos, né? Ou são clube empresa há alguns anos e viraram SAF, e outros que já estão se preparando para essa movimentação. Em 3, 4 anos, nós vamos ver 40 times da Série A e B, com certeza absoluta, em 3, 4 anos. A maioria, 51 a 70% vão ser SAFs. Ô, Júnior, e trazendo só para nossa realidade. O Maringá ele se tornou SAF em 2022. Antes disso, o clube já estava se preparando para isso, né? Porque assim, não adianta você, que nem o próprio Rodrigo falou, você se transformar SAF, mas você não está preparado, você não tem uma boa gestão, você não tem essa visão, né, de uma empresa, de um momento, de uma instituição lucrativa. Então o Maringá se preparou para isso, né? Sim, foi engraçado que o primeiro momento, quando o João Vitor me convidou para participar do Maringá Futebol Clube, ele falou assim: Júnior, corre atrás do que o mercado tem disponível para a gente regularizar toda essa dinâmica, né? E o maior exemplo nosso foi... Isso foi em que ano? Isso foi em 2017, final de 2017. E nós fomos buscar, e o nosso maior exemplo foi o Red Bull, que no momento ele tinha um time na Série D do Brasileiro, né? Claro, a lei não estava aprovada, né? Estava tramitando no exato. Congresso. Não tinha SAF ainda no Brasil. Não tinha figura. Não tinha figura jurídica que permitia essa transição, essa mudança, transformação, né? E o Red Bull, ele comprou a associação do Bragantino, né? Que estava na Série que B. estava na Série B do Brasileiro. É o que a gente sabe de informações. Eles fizeram o drop-down de todos os ativos para essa nova figura jurídica, que é a limitada do Red Bull, e depois fizeram a cisão, a fusão dessas duas figuras jurídicas ali. Então, nós seguimos muito isso e nós preparamos o nosso Acho que caminho. mais do então. que fusão, né, Júnior? A vinculação, né? Vinculação, Porque continua sendo duas pessoas jurídicas, no caso Exato. do Bragantino, né? O Então, drop-down é só levar os ativos para o outro CNPJ, né? os ativos federativos, né? É. A vaga da competição, ativos que eles os têm. jogadores, enfim, toda essa parte, né? E nós estávamos buscando isso e nós, enquanto nós tínhamos a associação trabalhando, nós tínhamos uma SA, uma figura jurídica SA, que fazia a gestão desse departamento de marketing de futebol da associação.
Ô, através Júnior, de contratos vinculantes. Isso antes, e aí 2022 foi onde teve, né, Exatamente, a foi a formalização, né? mudança, a oportunidade de fazer a mudança, a gente fez toda essa mudança e adaptação para o modelo atual. Perfeito. Ô, Júnior, só voltando um detalhe muito importante. Você falou aí da lei de incentivo ao esporte, que lá na SAF tinha até muitas empresas que eram limitadas, né? Não poderia ter esse benefício. Aí virou SAF, uma SA, agora a associação poderia, empresas não, SAF todas podem. É muito legal, viu, pessoal? Esse vídeo vai, logicamente, ter uma audiência massiva do Maringá, mas é legal a gente falar um pouquinho sobre a lei de incentivo ao esporte. Legal. Que nós temos muitos empresários de Maringá que já ajudam, né, que já contribuem, mas explicar um pouquinho o que é isso, né? Tenho bastante colegas nossos aqui, advogados, contadores, né, João, que possam... Importante. Faz o nosso merchan, diretor. Faz aí, nosso merchan. Aproveitar e trazer dinheiro para o financeiro. Não, mas é importante, cara, é importante. A lei de incentivo ao esporte, senhores, é o seguinte, é muito importante isso. Eu percebo pelos clientes do escritório, da Economic. Eles têm essa dúvida, né? A lei do incentivo ao esporte é uma destinação que você faz do imposto de renda que você vai pagar. Ou seja, teoricamente, quem está mandando esse recurso é o governo. A empresa é o meio, ela está fazendo a destinação, né? Em vez dela pagar para o fisco, ela paga para um projeto escolhido por paga ela. Um projeto ali E previamente aprovado pelo Ministério do Esporte, né? Isso. Lógico que não é qualquer projeto. Vou pedir para o Júnior falar um pouquinho sobre esse projeto, como que funciona depois, para você explicar sobre. Então, assim, aproveitar com nossos colegas contadores, advogados, nós temos dois públicos: empresa do lucro real e pessoas físicas, né? Ou seja, cada fim de trimestre, aí fazia essas destinações, entre em contato aí com o clube, manda uma mensaginha lá no direct, no Instagram, que o clube entra em contato para fazer essa destinação. Aí a gente explica com mais detalhes, vai até a empresa, ou o escritório de contabilidade, ou o escritório de advocacia e fala sobre isso. Só Isso pra é ficar muito importante, pode falar. uma linguagem popular. Mais didático. A empresa ou a pessoa física, Isso. ela não gasta nada além Não. do que ela já iria gastar. Perfeito. Simplesmente ela pega aquele valor que ela pagaria pro governo e destina para um Exatamente projeto. isso. Né? Ela ia pagar Exato. R$10. Vai pagar do mesmo jeito. Ela vai pagar R$10. Pessoa física é 6%. Então ela vai pagar R$10. 6% desses R$10 destina ao seu clube da sua cidade ou do seu coração, né? No caso, Ou outro projeto esportivo, Sim, né? outro Porque projeto a lei esportivo. incentiva ao esporte. Sim. O futebol profissional não pode receber, só a categoria de base. É isso E que todos é os interessante. demais esportes podem receber também, porque são considerados não profissionais. O futebol profissional não pode, mas tudo que é desenvolvimento de categoria de base pode receber. Lembrando que isso também não é apenas no futebol, né? Existem várias rúbricas, existe Fundo da Infância e Adolescência, tratamento de Cultura. câncer, Sim. idosos, Rua Negra, né? a Rua Negra da Cultura, que inclusive aqui em Maringá tem um trabalho excelente do Instituto Cultural Ingá, que faz para a cultura e deixa muito dinheiro aqui na nossa cidade. E lembrando que no caso da pessoa jurídica, são verbas não concorrentes. Então a pessoa pode pegar o imposto de renda dela, destinar os 4% da cultura, os 2% do esporte, um da infância e adolescência, um do idoso, um do câncer. Eu não lembro todos agora, tá? Mas é uns 12% mais ou menos. Complementando a informação, é a figura jurídica tributada ao lucro real, né? Só é Isso, permitida para comentei essa isso. figura, foi informado. Então é só para lucro real, não são todas as empresas. A limitada não consegue fazer essa destinação. Não, Exatamente. a limitada ela consegue. A empresa do lucro É real. lucro real, desculpa. Isso, lucro real. Então, quem está no lucro real, está pagando imposto, simples. Destinar isso. Nós temos um formulário que explica como que faz, damos todo auxílio para quem ainda não fez empresa, né? Ou contadores, logicamente estão precisando. É importante destacar, nós temos nossa base, o Sub-15, que inclusive... Estamos disputando. Estamos disputando, Estamos né? estamos na luta contra o Atlético Vamos jogar agora. o jogo contra o Atlético. Temos Sub-17, né? Sub-20. Sub-20. Sub-20 que jogou a copinha esse ano, né? Exato. Então, teoricamente, nossos destinações são para essas bases. E a base... E é legal falar isso, Rodrigo, porque assim, às vezes a pessoa fala, categoria de base, é baratinho, o atleta não recebe salário. Pessoal, hoje uma categoria de base custa de 500 a 600 mil por ano. E é algo que não tem receita, não tem patrocínio, não tem bilheteria, não tem sócio-torcedor, não tem essa receita. Então ela é sustentada pelo time. Qual que é a receita dela? Lei Incentiva Esporte. Essa é a receita. Então Só é importante. que hoje a receita muitas vezes não cobre todo esse custo. Não cobre. Então esse custo ele acaba sendo vindo, né, oriundo Só que o que é do próprio importante, futebol Rodrigo, é profissional, importante né? destacar alimentação, mesmo do profissional de qualidade, ônibus que a gente viaja de ótima qualidade, hotel que fica hospedagem de ótima qualidade. Então, nós tratamos nossas categorias de base com muito respeito e muito profissionalismo, e é por isso que nós estamos avançando devagar. A gente começou com o Sub-20, rodamos 2 anos, entramos agora com o Sub-15,
Nós queremos chegar, talvez, acho que não vai ser ano que vem ainda, mas até 2025 aí, ter as 3, o 15, o 17 e o 20. Por quê? Tudo que o Maringá se propõe a fazer, a gente quer fazer com qualidade. Essa que é a verdade. Perfeito. E trazendo, então, um pouquinho da SAF. Modelo jurídico, né? Tudo explicado. A lei de incentivo ao esporte, ela pode ser destinada também para infraestrutura, né, Júnior? Para a categoria de base. Assim, as rúbricas têm as suas particularidades, tá? Depende do que tipo de infraestrutura você pode fazer. Você pode estar aqui adquirindo algum tipo de equipamento, utilizando ali na sua categoria de base, e depois você tem que ter uma outra destinação. É um assunto que ela demanda um pouco maior de explicação, acho que a gente não consegue trazer com tanta profundidade aqui nesse episódio aqui. Porém, você pode fazer o investimento em RH de profissionais para trabalhar com a categoria de base. Então, assim, técnico, auxiliar técnico, preparador físico, essa comissão técnica do profissional, você pode subsidiar com isso. O transporte, o uniforme, o equipamento, a bola, o cone, tudo você pode subsidiar através da lei do incentivo. Então, é mais ou menos assim que funciona, Rodrigo. Perfeito. João, Maringá Futebol Clube SAF, quais são os projetos, os planos, o que o clube pretende? E aí, trazendo para essa situação daqui dos acionistas, dos investidores, do Maringá Futebol Clube hoje, né? Como que funciona isso? Eu acho que a gente encara o acionista hoje como um cliente do projeto, né? Quando a gente fala assim, vamos falar a linguagem totalmente empresarial, né? Ele é um cliente que colocou dinheiro no projeto e que tem uma pretensão de, claro, vamos falar a pretensão verdadeira deles, que é ver a coisa acontecer na cidade de Maringá. Nós temos acionistas, a grande maioria de um perfil, que é um maringaense, ele é empresário, profissional liberal, que tem um sonho de ver um time ali, então a satisfação dele também está nisso, mas pensando do lado apenas de investimento, é levar um retorno para ele. Então, qual que é o nosso compromisso com o nosso cliente acionista, vamos chamar assim, tá? É lógico que ele não é nosso cliente, mas nesse caso sim. É continuar a nossa caminhada rumo à profissionalização. Né? E que hoje já... Quando nós entramos evolução, em 2017, o que foi o diferencial? Separar o time em 3 departamentos. Bom, isso aqui é o core business, que é o futebol. O futebol fica com você, a gente separa. O que é isso aqui? Isso aqui é o administrativo financeiro. É quem vai determinar o orçamento, é quem vai determinar processo, regras e que vai principalmente controlar o orçamento e deixar cada um gastar somente aquilo que pode, né? E o que é o marketing? O marketing podia ser substituído por departamento de receitas, né? O marketing, ele é quem vai pagar a conta, né? Olhar para o time, quais são as opções, as oportunidades que existem aqui dentro, tanto de serem criadas novas fontes de receita, quanto de serem desenvolvidas novas fontes de receita. Então, o nosso compromisso com o nosso investidor é continuar essa trajetória rumo à profissionalização para um dia chegar lá, né? Porque tem investidor, tem acionista que já está conosco há 7 anos, vai fazer 7 anos agora. E é importante falar. E há 7 anos colocando dinheiro. Mas é o acionista que entrou na confiança, acreditando no Maringá Futebol Clube, mesmo antes de se tornar... Exatamente, mesmo antes, ainda colocando dinheiro no modelo associativo, né? Com a título de empréstimo, na verdade, era no passado, né? Hoje não. Hoje, se o time não tiver mais como pagar, o dinheiro foi perdido, né? Sim. Então é isso, não ficou uma dívida em aberto. Então, o nosso compromisso é esse, continuar profissionalizando. Que, se você vê, é o mesmo compromisso que a gente tem com o torcedor. Exatamente o mesmo. É continuar profissionalizando, continuar melhorando o processo, continuar aumentando receita para aumentar a nossa capacidade de investimento, né? Você me gosta de destacar, esse ano a gente teve 3,5 milhões quase líquido da Copa do Brasil, né? 3,750 bruto, tem os descontos, tudo. Teve quase 3,5 milhões da Copa do Brasil, fora as bilheterias. Ano que vem pode ser que a gente não tenha. E aí? Da onde vai vir esse dinheiro, né? Que orçamento que a gente vai fazer para o ano que vem? Então, eu acho que o nosso compromisso é esse. O compromisso é continuar a trajetória rumo à profissionalização, cada vez melhor, cada vez com mais engajamento, cada vez com mais receitas. E as receitas vão para onde? Vão para o campo, vão para a estrutura, vão para a comissão técnica, vão para colaboradores, vão para a nova infra que a gente quer fazer, né? O nosso sonho aí de ter um CT próprio, um CT robusto, nível A Brasil aí. É isso. Né? Legal, Rodrigo, falar um pouquinho dos acionistas, que o João abordou, que como é legal a nossa sociedade, né, João? Como o Juninho, Muito como legal. é legal a nossa sociedade. Criamos um grupo muito bom, né, Rodrigo? Isso aí é um dos ativos muito importantes que nós temos na nossa SAF. É um grupo de acionista muito alinhado, todo mundo pensa a mesma linha. Acho que algo que dá força para cada dia mais estamos aí profissionalizando, fazendo algo melhor. Então, o nosso grupo de acionista
é um grupo bem importante, é bom falar sobre E a isso. gente sempre educa, né, Rodrigo? A gente sempre está colocando conteúdo para eles. Por quê? O acionista ele não pode ser torcedor, né? Ele tem que vestir o boné de acionista, né? Assim como nós temos que vestir o boné de diretores. Porque ele não pode se deixar levar por uma situação Pela emoção, pontual, pela né? emoção. A gente foi eliminado, não está tudo errado. A gente teve um êxito, não está tudo certo, né? Então, assim, é muito importante o acionista não só pagar a conta, mas entender o que está acontecendo no projeto, entender que é a longo prazo. O cara não pode, não subimos para a Série C, tá tudo errado, isso aqui vou sair. Beleza, ele pode até sair, né? O máximo que ele pode fazer hoje é sair. Mas hoje, destacando também, acho que o Rodrigo Belo levantou um ponto muito importante, nós temos um grupo muito coeso, né? De pessoas muito íntegras, né? E pessoas que são prósperas em seus segmentos e que veem o Maringá muito, muito além de coloquei o dinheiro aqui e quero retornar, porque isso é uma verdade absoluta. O futebol ele está longe de ser um ótimo investimento. Longe de ser um ótimo investimento ainda. No nosso Principalmente caso. nas divisões Sim, inferiores, no nosso né, caso. É muito mais. Nós estamos muito mais perto de não devolver o dinheiro Exato. dele do que de devolver. Né? Se ele quisesse dinheiro por dinheiro, ele ia colocar na bolsa, ia colocar numa renda fixa, ele ia colocar no mercado imobiliário, que é pujante na nossa cidade, muito mais do que o mercado futebolístico. Então, assim, a gente valoriza muito o nosso acionista, porque ele comprou o risco com a gente, ele acreditou na gente e ele continua acreditando, né? Ele continua acreditando porque, inclusive, assim, não temos uma ação à venda, né? Eu ia fazer essa Eu Não ia temos ação, perguntar não isso, temos né? nada. E Exato. temos diversas pessoas aí com desejo de entrar e não temos ações à venda. Então é importante destacar que, apesar dele não estar tendo lucros, né? Ele precisa ter essas funções. Lógico, o sócio, ele não é o acionista, ele não é acionista. Ele tem, lógico, as suas contribuições dentro do projeto, né? Ele não é um torcedor. Lógico, ele tem que vestir os dois bonés, na verdade, é acionista e torcedor, só que ele dá suas contribuições. É legal destacar também, João, Júnior, Rodrigo, como que funciona, né, a nossa governança em si. Que quem é majoritário toma as decisões é a Assembleia do Sócio, ou seja, nós temos lá... Assembleia absoluta, né, Rodrigo? Assembleia absoluta. Então nós temos lá os acionistas que representam nessa Assembleia, então nós temos nossas reuniões extraordinárias, ordinária, colocamos as pautas e é extremamente discutido, né? Fala do ano Então, passado, quem- por exemplo, nós aprovamos o orçamento para entrar esse ano com 2 milhões e 300 de déficit. Isso. Né? Depois foi mudando, claro, a gente teve a receita da Copa do Brasil e nós aumentamos muito nossa despesa, fizemos investimento em estruturas, fizemos investimento em atletas, então, mas nós aprovamos o orçamento de 2 milhões e 300. E o ano que vem, novamente, nós vamos aprovar, agora em outubro, nossa próxima Assembleia de outubro, nós vamos aprovar novamente um orçamento deficitário. Só que é o seguinte, a gente não se preocupa com isso, porque se a gente ia precisar do dinheiro em janeiro, a gente já pega esse dinheiro em dezembro. Se a gente vai para fevereiro, a gente pega em janeiro. Ou seja, o clube sempre trabalha no azul, nunca com sobra, mas sempre no azul. E isso é diferente, porque você não está pensando, como que eu vou pagar a conta do mês que vem? Não, Não é eu uma já gestão pensei. de fluxo de caixa, né, João? A gente já tem isso já previsto, já planejado para que a gente tenha fôlego para conseguir fazer essa E não quer dizer que a gente vai entrar no orçamento e vai cumprir exatamente ele à risca, né? Até porque a gente prevê ali alguns riscos negativos que podem piorar o orçamento e prevê alguns riscos positivos que podem melhorar o orçamento. Por exemplo, o nosso orçamento de 2.300, a gente colocou no orçamento vencendo a primeira fase da Copa do Brasil. Nós vencemos mais duas. Tanto que a gente elevou nossa folha da Série D de 270 mil para 400 mil reais. Sim. Elevamos nossa comissão técnica, né, de orçamento, mantivemos vários jogadores, contratamos jogadores. Então é isso. Eu acho que a SAF, ela traz muito essa segurança, né? A gente tem que pensar realmente em o que fazer para o time performar melhor em todos os sentidos. E não o que fazer para arrumar dinheiro no mês que vem. Ô, Rodrigo, deixa eu Claro. fazer uma provocação, aproveitar a qualidade das pessoas que estão aqui nessa mesa. Eu tava pensando, vocês falando sobre isso, né? E eu tava vendo assim, pô, nós despertamos a curiosidade das pessoas conhecerem o Maringá, a SAF do Maringá, né? E o Rodrigo falou, não temos cotas, não temos ações à venda. Mas qual que é o plano do Maringá para os próximos anos? Para os próximos 1 ano, 5 anos, 10 anos? É isso que eu ia perguntar. O Maringá tá à venda? Como é que está, presidente? E se aparecer um investidor hoje, presidente, o que acontece? Eu sempre respondo essa pergunta de maneira muito tranquila, que é assim, nós vamos sempre deixar o Maringá, vamos trabalhar e nessa trajetória de profissionalização, nós vamos sempre tentar deixar o Maringá no melhor modelo possível de mercado, tá? Nós estamos buscando isso hoje? Não. Isso nunca vai acontecer? Não sei. Somos sondados Né? diretos? Sim. Já fomos sondados, já vieram Isso é legal propostas, falar. não é legal. Já veio proposta? Já fomos Inclusive sondados? tivemos um advisor que analisou 77 clubes, né, para um investidor e selecionaram 2 para ir para São Paulo conversar com ele. Claro, por óbvio, estão no mercado, a gente foi, né?
Não chegamos num consenso, não achamos que era o momento, né? Mas pode acontecer novamente, né? A gente viu aí agora o que acabou de acontecer com o Coritiba, aqui né, o grande exemplo do nosso estado, né? E vão acontecer com outros times aí no próximo ano, né? Com outros times do Brasileirão A e B. Então, assim, nós vamos deixar sempre o Maringá num padrão de organização, organograma, governança, receita de patrocinador, receita de sócio-torcedor, match day. Deixar ele sempre no mercado, contabilidade, tributário, transparência. Então hoje o Maringá, se alguém quiser, vamos analisar um time de futebol para ser comprado. O Maringá hoje tem tudo à disposição. Não acreditamos que seja o momento ainda, né? Isso aí não é o que está na nossa cabeça. Quando aparecer alguma coisa interessante, né? A gente pode analisar. No caso desse caso que apareceu, a nossa premissa a gente não quer deixar o controle em hipótese alguma. Agora, se vier um valuation alto, que vai comprar um percentual e vai nos permitir construir um CT, em vez de construir em 3 anos, construir em 6 meses, vamos analisar, né? Ou que vai permitir a gente fazer uma folha para uma Série D muito robusta por 2, 3 anos e sim conseguir o acesso, podemos analisar. Eu acho que tudo tem o seu momento, né? Nós montamos hoje o modelo para o momento de agora, que é as necessidades financeiras de agora estão sendo atendidas pelos acionistas que já estão dentro de casa. Nós não estamos assim. Eu acho que o bom de fazer um negócio é quando você não precisa dele, né? O Maringá hoje não está correndo atrás de um investidor. Nossos investidores são nossos acionistas que suprem a necessidade do time hoje. A gente brinca assim que nosso fundo são os acionistas, né? Sim. Assim, lança as assembleias, é aprovado o orçamento e realizados os aportes, né? E tudo tranquilo. Então, hoje nós não temos essa necessidade, né, nesse sentido. Isso pode acontecer, né, João? Mas, assim, isso não é uma previsão a curto prazo, médio prazo. E isso não dá nem para prever, né, uma situação depois que a gente chegar na Série A, a gente vai pensar nisso. Isso, a título de curiosidade, confirmando o que o João falou, né, sobre a necessidade de você ter essas informações transparentes e de forma ágil, né? É um case interessante que o próprio Grupo City, qual comprar o Bahia, um dos diferenciais do grupo do Bahia foi apresentar com uma resposta muito rápida documentação, certidões negativas, relatórios, informações de tudo, contabilidade, tudo muito rápido. Em poucos dias estava na mão do pessoal do Grupo City. Então, tudo respondido. Tudo respondido e de uma forma muito rápida. Então, isso foi uma coisa, um diferencial para eles se interessarem realmente no Bahia. Coisa que talvez outros clubes não conseguiram apresentar. Legal. João, você está pronto, né? Exatamente, tudo isso tem que estar pronto. Nosso programa está previsto em 45 minutos, estamos em 43, então vamos para uma reta final aqui. Ainda falando de SAF... Ainda dá tempo de fazer gol. Dá tempo. Até os 53 minutos Até os 53 minutos dá tempo de fazer gol. Sampaio Corrêa sabe disso. Mas vamos lá. Maringá Futebol Clube, projeto a médio e longo prazo, SAF. Maringá Futebol Clube, SAF, projeto a médio e longo prazo. Isso passa por resultado esportivo e por ascensão esportiva, certo? Claro que passa, né? A gente está canalizando nossos investimentos para futebol profissional. Temos também investimento feito na categoria de base, mas nós decidimos por adiar investimentos em estrutura física. Hoje a gente poderia ter um time mais enxuto, mais barato e já estar investindo, por exemplo, na construção do novo CT. Nós optamos, nesse momento, nesses anos passados, e a opção também para o ano que vem, claro que pode também coexistir o investimento no futebol profissional e na infraestrutura, mas nós optamos por investir no profissional e fazer o profissional lutar pelos seus objetivos, né? Então conseguimos colocar ele por 2 anos seguidos um calendário completo. É a nossa conquista mais recente. E isso traz muita coisa. Mas eu gosto de deixar claro para o torcedor que o indicador de sucesso do nosso projeto não se resume a ascender a Série C o ano que vem ou não, né? Se a gente quer, por óbvio, né, não cair o nível que nós estamos, e isso já é um grande desafio. Sim. Nós precisamos sempre estar conseguindo pegar a vaga da Série D. Temos que tentar, porque daí é uma questão de um conforto financeiro, uma robustez financeira, chegar na semifinal do Paranaense, e está cada vez mais difícil. O nível do Paranaense vem aumentando muito, né? Claro que hoje nós temos 3 times aí na D, que continuam sendo favoritos para as vagas, mas nós temos ali mais 5 times que podem disputar essas 3 vagas também, né? Em relação à Série D. Em relação à Copa do Brasil, aí a briga é um pouquinho mais difícil, né? Porque daí tem que chegar na semifinal. Então, nosso objetivo continua sendo o mesmo. Chegar na semifinal do Paranaense para conquistar Série D
e conquistar a Copa do Brasil. Do ano subsequente. Na Copa do Brasil, avançar e até a terceira fase, quem sabe, né, novamente, pegar um novo adversário, trazer uma nova batalha gigante pro WD, e não precisem ficar preocupados dessa vez, né, porque nós não vamos vender o jogo, não vendemos o Flamengo, não vamos vender o jogo novamente, não importa qual time que a gente pega, a gente vai jogar no WD, e a Série D, que aí sim é o nosso grande sonho, o grande visor de águas, entrar aí na elite do futebol nacional, né, que tem uma outra sistemática, que é a Série C, estar entre os 60 clubes do Brasil. Mas em paralelo a tudo isso, é crescer em todos os sentidos. É aumentar a categoria de base, é aumentar o investimento na categoria de base, é construir pouco a pouco o nosso novo CT, que é um projeto ambicioso, grande, né? É a gente aumentar o nosso sócio torcedor. Esse ano a gente ficou em qual lugar de sócio torcedor do Brasil? 46º, né? 46º, sétimo, uma coisa assim, né? Exato. Que já é bem relevante pra gente, né? no sul do país, Porque né? foi o primeiro ano que a gente fez bem feito como a gente queria fazer. Sim. Com aplicativo, Sim. com vários tipos de plano, para vários perfis de pessoas diferentes. Ano que vem vamos incrementar mais isso ainda. Gerando Inclusive, essa muito semana, resultado pro torcedor, a né, gente, cara? a gente publicou essa semana, né, o um resultado conteúdo do sócio torcedor. De economia. De economia, e mostrando em que momento ele teve essa economia e qual foi essa economia. Isso foi importantíssimo, né? Então, assim, continuar crescendo, patrocínio. Acho que a nossa maior resposta aí é patrocínio, é sócio torcedor, é torcedor no estádio. Porque, Camisa vendida? pô, acabou o campeonato, né? Primeiro que eu recebi muitos feedbacks positivos pelo ano e tudo mais, mas pós-campeonato, aquela emoção passou, as pessoas, poxa, que saudade de ir no WD, me acostumei aí, pô, 19 jogos esse ano, aqueles mais fominha que Só no gostam WD. muito, 19 jogos em casa esse ano. Então, assim, aquilo que a gente falava até o ano passado, pô, nós vamos criar um hábito de os torcedores voltarem para o WD, se acostumarem a frequentar o WD, oferecer uma boa experiência, uma boa gastronomia, uma boa bebida, uma boa condição de entrar, de comprar ficha, de assistir o jogo. Isso é o match day, né, João? É o match day, é o nosso dia de jogo, né? Ele alcançou isso. Então as pessoas se acostumaram tanto que elas estão com saudade disso. E em janeiro volta tudo de novo. Ô, João, aproveitar o ensejo, puxando um pouquinho para a pasta financeira, Estamos qual nos a acréscimos, importância do sócio-torcedor, né? Como Poxa. é importante, então, assim, é um detalhe. Muitas Legal, pessoas perguntam, Rodrigo. como que eu ajudo o Maringá, né? Comprando nossos produtos, né? Esse ano, recorde de venda de camisas, né? Você anda em Maringá, Maringá está vestida de Maringá Futebol Clube. Muito É legal orgulho, isso. é muito Já gostoso. batemos 19 mil, tá? Já fechamos 19 mil camisas. Estamos- Chegar nos 20. vamos chegar, estamos chegando, né? Mais 2 meses e meio. Isso, então, assim, é muito interessante. Então, pessoal, o sócio-torcedor é muito interessante. Isso é uma receita que quem vai no estádio, quem acompanha, além de ter uma compensação financeira, né, ajuda muito o clube. É uma receita que a gente também projeta lá no financeiro. Falar em valores, né, Rodrigo? Esse ano a gente fez quase 600 mil reais de faturamento no sócio torcedor. Bastante Muito relevante, legal, né? relevante. Pro orçamento do Maringá Futebol Clube, bastante relevante. Fizemos aí quase 20 mil camisas vendidas, muito importante. Ingresso, 109 mil pessoas em estádio, claro que nem todas pagantes, mas muito relevante. Então, ajudar o Maringá é falar na roda, falar bem, torcer e tudo mais. Mas é claro que, né, eu sempre falo, precisamos pagar conta, né? Precisamos pagar conta. Mas muito bem colocado, Rodrigo, sobre sócio E, torcedor. ô, João, eu tenho uma Deixa o pergunta. Júnior falar que ele tá louco Eu do meu tenho lado uma pra falar. pergunta que eu preciso fazer, porque se eu não fizer essa pergunta para você, eu acho que você vai me chamar a atenção depois. Qual a importância para o nosso patrocinador a gente estar num modelo como o SAF dentro do Maringá Muito Futebol bom. Clube? Não, é importância total. Primeiro que, assim, o patrocinador, ele quer saber de entrega, ele quer saber de resultado, né? Então, assim, tudo que a gente falou aqui deságua no patrocinador. Por exemplo, número de camisas na rua. Nós fizemos uma estratégia que nós abrimos mão de uma margem da camisa para poder ganhar escala. E ganhando escala, o patrocinador vê mais camisas na rua com a empresa dele. Nós estamos cuidando da marca do patrocinador. A gente fala que nós vendemos não um espaço na camisa, nós vendemos uma campanha de 12 meses, né? Sim. Isso é muito importante. A gente cuida da marca dele, a gente tem carinho pelo nosso patrocinador, porque exceto 2022, que a gente teve uma premiação mais alta que o patrocínio, todos os anos nossa maior linha de receita foi o patrocínio, né? Então, assim, ele tem segurança de que a marca dele está bem cuidada, ele tem segurança que a marca dele está bem disseminada, ele tem segurança que ele vai ter um bom serviço no estádio para convidar os clientes dele, para convidar os parceiros de negócios dele, os colaboradores dele, para chegar no estádio e ter um bom serviço, né? Ele tem a segurança de que ele vai ter um problema com o patrocínio dele, com o time, um problema para resolver, uma dúvida, ele vai ligar e vai ter alguém de prontidão para atender ele. Então, tudo isso melhora muito. E mais do que isso, eu acho que o perfil dos nossos patrocinadores, eu gosto muito de destacar o lado do ROI, do retorno sobre investimento,
que é o do acionista também, mas do patrocinador também eu gosto de destacar o lado intangível. O nosso patrocinador, qual que é a figura dele? Ele é uma pessoa de Maringá, ele é uma empresa de Maringá. Então ele também, além do investimento, do retorno do investimento, ele quer ver um projeto da nossa cidade prosperar, ele quer ir no estádio com o filho dele, ele quer ir no estádio com a família dele, ele quer ver Maringá no cenário futebolístico brasileiro, quem sabe um dia internacional. Então ele também tem esse lado. E ele, no modelo de SAF, no modelo de bem gerido, ele também tem isso, eles têm ciência que a marca tem bem cuidado. Então, nós temos um índice de retenção. O que é retenção? É patrocinador que está em um ano e renova para o ano seguinte. Nós temos um índice de retenção muito alto. E tem né? patrocinadores que estão com a gente há bastante tempo. 6 anos nós temos Exato, casos, né? é. E nós vamos agora, por exemplo, dia 21, terceira edição do nosso evento, que a gente importou o nome aqui do nosso podcast do evento, que é o do Gol Negócio. E qual que é o foco principal desse evento? Colocar todos os nossos patrocinadores, todos os outros stakeholders também, né? Vai estar acionista, vai estar em alguns membros da empresa, que o lugar também é pequeno, vai estar alguns membros aí da empresa, alguns diretores, mas não é um evento para a gente ser coberto, é um evento mais fechado. Mas para que é o objetivo desse evento? Para que eles entendam o que está sendo feito com o dinheiro deles, aonde está sendo aplicado, como que a gente está gastando esse dinheiro, quais são os nossos próximos A prestação passos. de conta para O patrocinador e para ele falar assim, poxa, eu quero o nome da minha empresa ligado a esse projeto, porque eu estou entendendo o que eles estão fazendo. Mas isso é SAF, né? Complementando o que o João falou aí em sua pergunta, Júnior, é assim, saber que eu tô com a minha marca investindo numa empresa que tem transparência, que inclusive é obrigação da legislação, né? Que é fazer a lei da transparência, e que saber que tem uma gestão, né? Aí, logicamente, imagina você ser sócio de uma empresa e você ter uma prestação de conta. Além disso, eu sou um patrocinador, né? Nós vamos fazer isso, nós prestamos conta onde investimos, né? Como foi Então, aplicado essa é a esse diferença de uma sociedade anônima do futebol, logicamente com uma boa gestão, que disso a gente se orgulhamos, né? Aplicado o seu dinheiro, demonstra isso. Então, essa é a diferença de você investir numa associação. A gente vê muitos, né, clubes, ou às vezes até ligado, né? Isso aqui é a tua marca, ligado a um clube que tem uma gestão manchada, que ele pode trazer, em vez de você ter algo legal, trazer um prejuízo à sua marca, né? Então, esse é o cuidado que a gente cuida do Maringá. A gente tem um cuidado monstruoso. Eu vou pra dar isso. um exemplo que é muito básico, tá? Muito básico. Uma vez a gente ouviu de um prospect, nossa, uma empresa que a gente queria que patrocinasse Maringá. Ele falou, poxa, eu já patrocinei esporte já, mas teve uma vez que eu patrocinei e não ganhei nem ingresso, né? Então, assim, isso aí acontece, porque se você é num modelo associativo, em que não tem uma pessoa ali para atender, em que vê o patrocinador como um problema ao longo do ano. Ajuda, né, João? Hã? Aquela ajuda. Ou vê que é uma doação, uma ajuda. A gente não pede ajuda, a gente não pede doação. Exato, a gente tem um retorno. Exatamente, a gente tem a gente retorno. tem uma entrega financeira. Seja pro sócio prêmio, a gente tem um retorno. Pro sócio da coberta, um retorno. Pro sócio da descoberta, um retorno. Pro acionista, uma expectativa de um retorno futuro. Pro patrocinador, um retorno. Todo mundo tem que cuidar dos seus próprios interesses. Sim. E é isso que a gente quer fazer, atender os interesses de todo mundo. Perfeito, vamos para a reta final aqui, agradecer a presença primeiramente aqui do Rodrigo. Considerações finais aí desse programa, primeira participação sua aqui, seja muito bem-vindo sempre que quiser, tá de portas abertas aqui para você. Legal, muito obrigado pela participação, pelo convite. É um prazer estar no Maringá, viver o dia a dia do Maringá. Como o João comentou, a gente foi eliminado num dia, numa puta fatalidade, vou usar até essa expressão. No outro dia, a gente já estava programando a continuidade das atividades, como fazia, ou seja, nada se alterou para nós, né? Nada mudou, né? Então é sempre um prazer dividir meu dia a dia com os acionistas da SAF. É sempre um prazer ver um sócio torcedor na rua com a camiseta do Maringá. Pode acreditar a cidade que o projeto é extremamente sério, que o projeto é ligado às pessoas extremamente profissionais voltadas para a gente entregar sempre o melhor para a cidade. Muito obrigado, agradecer meus colegas de mesa. É isso aí. Nosso senhor Juninho, muito obrigado. Considerações finais aí, suas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Belo. Obrigado, João Vitor, por estar presente mais uma vez aqui nessa mesa. Mais um episódio podendo falar de assuntos que é do nosso dia a dia, mas que não chega diretamente ao nosso torcedor com facilidade. Então, Exato. uma possibilidade assim gigantesca, imensa e feliz da nossa parte de estar trazendo isso de forma tão transparente, de forma tão leve para o patrocinador. Eu tenho certeza que esse material pode ser utilizado não só para o nosso torcedor, também para alguns outros clubes que queiram ter informações sobre isso também, né? Informações como essa é bastidor do bastidor, Exato, né? exatamente. Isso aí. É muito mais que um time, né? Presidente, considerações finais aí. Bom, é isso, pessoal. Acho que é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Acho que é o bate-papo que a gente sempre teve
nos bastidores e agora estamos trazendo para frente das câmeras. Eu acho que isso atrai ainda mais a admiração, o respeito dos torcedores. Hoje um assuntinho aqui um pouco mais denso, né? Um pouco mais pesado. O objetivo do podcast é esse, né? A ideia é você escolher o assunto que você quer ver. São esses também, né, E João? esses também, exatamente. A gente vai falar, de futebol, a gente vai falar de coisas alegres, coisas leves, e vamos falar um pouquinho de coisas pesadas, mas o objetivo é sempre isso. O objetivo é sempre informar o torcedor, o patrocinador, o possível sócio torcedor, Sim. e juntos a gente vai crescendo, né? Eu acho que eu sempre gosto de usar o espaço para falar. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, estamos fazendo a nossa parte, e nós queremos cada vez mais gente, porque com mais gente o recurso vem, o dinheiro vem, nós vamos aplicar bem e nós vamos alcançar voos muito maiores. Então, é um prazer aí estar com vocês e vamos falar muito de Maringá Futebol Clube ainda. É isso aí. Então, esse foi o nosso segundo programa, né, do Gol Negócio, falando sobre o Maringá Futebol Clube SAF, explicando um pouquinho sobre o que é a SAF dentro do Maringá Futebol Clube, projetos, e a gente fica por aqui toda semana, um programa novo, assuntos novos. Toda semana ou quando der. Ou quando der, né, João? E fica aqui, né, João? Você já tinha falado até no programa anterior. Quem quiser mandar sugestão, pergunta, dúvida. Não, quem quiser não. Nós queremos, né, na verdade. Nós já montamos um roteiro já, né, Rodrigo, de alguns assuntos. Mas, gente, a gente aceita sugestões. A gente quer saber o que vocês querem saber do Maringá Futebol Clube. Ou o que vocês acham que as pessoas querem saber do Maringá Futebol Qual Clube. é a curiosidade? Exatamente. É isso aí. Então aproveitem, se inscreva aqui no canal MFC TV. Sigam o Maringá Futebol Clube em todas as redes, Instagram, TikTok, Facebook, estaremos lá. Então um abraço, até mais. Valeu. Pessoal, até mais. Até mais.